Uma boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes hoje, essa tarde, essa noite, onde que você estiver. Deus está com vocês, com todos nós, onde estivermos, não é? Ele é onipresente, que bom que temos um Deus assim, que ele pode estar em todo lugar, você no Brasil, e Deus na Itália, eu na Espanha, e tem gente de Portugal, certamente tem gente de todo lugar participando. Isso é uma alegria que nós temos, é um privilégio que temos. Então, vamos aproveitar isso enquanto é possível, né? Um dia, acho que vai ser cortada essa possibilidade. Então, vamos aproveitar o máximo que podemos, não é? Então, a pergunta é, você está preparado para o que vai vir sobre todos nós em breve? Eu vou ser apresentar de maneira mais esperançosa possível. Mas tem coisas que não posso omitir para que nós possamos estar sob aviso, preparado. Quando isso acontecer, daí já temos tomado providências. Não estou querendo fazer um tipo de alarmismo, a não ser como Jesus já tinha avisado. Nós vamos analisar as suas palavras. E não tem nenhuma teoria de conspiração nisso, e porque são palavras do Senhor, tá certo? Mas eu vou usar o seguinte para usar como uma ilustração, usando fisiologia da gestação e do parto. Vocês, mulheres, vão entender bastante essa comparação que eu vou fazer. Por exemplo, o casal, feliz da vida, ficando sabendo que vão ter um bebê, certo? E daí, o óvulo ficou fecundado, e daí esse óvulo fecundado vai começar a multiplicar. De uma célula fecundada, vão para duas, depois para quatro, depois para 8, depois para 16, e vai se multiplicando de maneira exponencial, certo? E isso é importante que você entenda isso, até chegar na fase embrionária, que vai criar células especiais, como células como se chama, células-tronco ou células-mãe, tá certo? E cada células-tronco é responsável de reproduzir 7 tipos de células, certo? Por exemplo, uma célula-tronco, uma célula-mãe, é responsável de reproduzir células ósseas, né, que vai formar todo o esqueleto dessa forma, e outra célula-mãe vai responsável para multiplicar neurônios, para formar todo o sistema nervoso, e assim o bebê vai se formando, né? E isso é uma coisa muito interessante como Deus criou, não é? E aí chega numa fase que está se desenvolvendo já o coração, né? Eu acho que já no quinta, sexta semana já está batendo coração. E então já tem vida. Aliás, já tem vida antes, porque as células não se multiplicam sem vida, não existe. Mas como um ser vivo que batendo no coração a partir de quinta ou sexta semana, se não me engano, certo? Enfim, e isso é uma coisa fantástica, como Deus foi formando isso dentro da ventre da mãe, ok? Aí vai chegar uma fase que a mãe já tem mais peso, né, por causa de estar formando o bebê dentro dela, e vai chegar um tempo que vai sentir as primeiras contrações, né? E você entende o que estou falando, não é? Para quem é mãe, sabe do que estou falando. E, e eu já participei de alguns partos já também, e daí tem a dilatação do canal do parto, né? Que se está no 4, não não está ainda para nascer ainda o bebê. Se está no número 6, ok, já está chegando perto. Mas tem que chegar na medida 10. Aí sim, já está, a coisa está ficando séria, o bebê vai nascer, tá certo? Bom, nessa fase, vocês muito bem sabem
que é a coisa mais dolorosa que tem. Não só para a mãe, mas para o bebê também é meio que bem apertado para ele sair, né? Também para ele não é confortável, não. É para nascer com um canal bem apertado. Claro, ele foi feito para isso, né? E, mas antes que o bebê nasce, é, tem certas coisas que tem que acontecer alguma coisa. Por exemplo, o bebê está dentro bem da mãe. Ele está muito bem protegido. Está dentro daquele líquido amniótico, está ligado só com corda umbilical com a mãe, e o resto está totalmente estéril, dentro do líquido amniótico, dentro que ele está nadando, podia se dizer, né? Ele não precisa de sistema lógico para funcionar, certo? Não precisa. Então, mas ele precisa ativar a sua imunidade quando ele for nascer num outro ambiente e para poder se proteger de vírus, e bactérias e fungo que está em todo lugar no ar, não é? Bom, aí, nesse caso, o bebê tem que ter, ele possui células B, já com N, só que não são ativadas ainda, porque não precisa. Dentro do ventre da mãe está um excelente ambiente, tá certo? Bom, mas as células B precisam ser ativadas para poder se defender, porque as células B estão na pele, está nas narinas, no ouvido, nos olhos, na boca, toda parte onde tem acesso ao meio ambiente, né? E até partes íntimas também precisa ter aquelas células B protegendo também. Só que no caso do bebê não são ativados quando nasce, mas precisam ser ativados antes de ele sair. O bebê sabe para dizer para os células B, eu vou sair, vocês precisam entrar em ação, em ser ativados. Não, o bebê não sabe. E vocês, mães, vocês sabiam desse detalhe de ativar os células B do bebê? Acho que, eu creio que não. Acho que a maioria de vocês, acho que ninguém de vocês nem imaginou que precisa ativar as células B. E nem precisa. Deus faz isso para você. Foi Deus que ativou as células B, tanto do bebê quando ele nascer. Só que é apenas ativado 1/8 da quantidade que precisa para se proteger. É muito pouco. Ele ainda está exposto a 7/8 a qualquer bactéria e vírus, enfim, né? Não, não se preocupe, Deus já proveu, através do leite materno, esses 7/8 de células B providos pelo leite materno. Já é protegido por aí, certo? No segundo dia, o bebê já tem 2/8, e a mãe tem 6/8 disponível no colostro, no primeiro leite materno, ou qualquer mamífero tem isso. E assim, cada dia, o bebê aumenta mais 1/8 a mais, e a mãe não precisa dar mais tantos 1/8 para o bebê, sempre diminui. No 8º dia, o bebê já está com 8/8 de quantidade de células B protegendo ele, ou ela, se for uma menina, tá certo? E é incrível como Deus criou dessas coisas. Só para você entender como isso funciona durante a gestação e o parto, tá certo? Agora vamos usar isso como e vocês, mães, quando vocês estão com bebê em formação dentro do seu ventre, você está se preparando psicologicamente. Um dia ele vai nascer, não é? E você prepara tudo isso, faz até a chá de bebê e prepara o quartinho para que possa chegar no mais lindo quartinho quando nascer. Não é? Não é assim que a gente faz como pais? Vocês, mães, são especialistas nisso, em fazer. E eu pude observar claramente com a minha esposa também, certo? Enfim, é coisa fantástica. E assim, mesma coisa com Deus, com Jesus também.
E ele está preparando um lindo céu para você poder ir lá. Mas só que vamos passar por uma fase equivalente, muito parecida, que as mães passam. E as mães têm que se preparar para esse evento do nascimento do bebê. Tem que passar por um parto, né? E não é nada agradável, é extremamente dolorida, né? Acredito eu nunca passei por isso, não é? Então, enfim, nós estamos querendo usar como analogia dessa forma. Agora, vamos ver o que a palavra de Deus tem a falar sobre isso. Tem até em Oséias mostrando esse detalhe, dores de partoria de virão, porque é tempo ao abrir da madre, né? Então, já a Bíblia fala dessa realidade que a gente sabe isso diariamente, né? Bom, agora vamos analisar um texto. Eu vou comparar dois textos parecidos, um de Marcos e outro de Mateus. Eu vou mostrar depois o texto de Mateus, que é muito parecido com esse também, mas tem alguns detalhes importantes para você ver. Agora, vamos ler juntos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Você já ficou assustado com a guerra da Rússia e da Ucrânia, por exemplo? É preocupante, não é? E a gente fica assustado. Não é para assustar, né? É necessário assim acontecer, infelizmente, mas ainda não é o fim. Esse não vai ser o fim dessas guerras. A guerra não vai acabar com o mundo, certo? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, Deus tem todo o controle sobre todas as coisas que acontecem no mundo. Então, não vai permitir que esse mundo vai terminar com guerra. Vai ficar tranquilas. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Isso está acontecendo também. Você viu o que aconteceu lá na Turquia, que foi um desastre. Foi milhares e milhares de vidas foram ceifadas com aquele terremoto. E está acontecendo terremoto em todo lugar. E também pestilência, etc. Essas coisas são o princípio das dores. Então, esses aí somente são essas contrações de parto, iniciais de parto, tá? Essas são contrações iniciais, são princípio das dores. São as primeiras dores que as mães têm quando está para chegar o bebê, né? Bem no final dos 9 meses. Então, mas mesmo assim está voz de sobreaviso. Que bom que Jesus nos avisa para que nós possamos estar preparados. Porque se não fôssemos preparados, nós vamos se perder com muito mais facilidade, não é? Porque vocês entregarão aos tribunais, às sinagogas ou às igrejas, nossa realidade, sereis açoitados, os farão comparecer à presença dos governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Mas antes disso acontecer, esse de você entrega aos tribunais, às igrejas e aos governadores e reis, por causa dele, vai acontecer pregação de evangelho tremendo, certo? Quando, pois, vos levam e vos entregarem, não vos preocupeis com o que a vez de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Só se você tem intimidade com o Espírito Santo. Se não tiver intimidade com o Espírito Santo, não vai isso acontecer contigo. Certo? É importante para que saibamos o que dizer, por causa do Espírito Santo vai falar no nosso ouvido, em nossa mente. Você não vai errar em falar certas coisas. E você não vai nem gaguejar. Você vai falar fluentemente, com calma, com postura, porque o Espírito Santo dá essa capacidade, certo? Não precisa preocupar. Quando você tiver intimidade e plenitude da presença do Espírito Santo na sua vida, isso vai acontecer.
O irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai e o filho. Os filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Serei odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Certo? Então, nós temos que orar muito pelos nossos filhos e também os nossos pais também, para que Deus possa converter e realmente converter para não acontecer com no nosso meio, né? Oxalá que todos os nossos filhos, todos os nossos pais sejam convertidos, para não acontecer em nosso meio essa traição entre nós, não é? Pois é muita oração, gente. Vocês estão no caminho certo, participar nesse grupo em que vocês estão participando, orando um pelos outros. Desanimando, agora não. Ainda tem muita coisa ruim para acontecer. Certo? Veja bem, agora esse outro texto que eu quero compartilhar com vocês. Que é parecido com o que eu já tinha lido com o de Marcos, mas tem alguns detalhes que eu quero compartilhar. Que o Mateus teve alguns detalhes que ele reconheceu nas palavras de Jesus. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis. Então, foram as mesmas palavras que o Marcos também escreveu. Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nada diferente. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ele confirma a mesma coisa. São as contrações, primeiras contrações de dores antes do parto. Eu estou usando essa ilustração porque nós vamos sair de um mundo para outro mundo, que o bebê também estava dentro do mundo, dentro do seu ventre de sua mãe, e vai para fora do ventre da mãe para um mundo fora, certo? E assim nós vamos passar por isso também. Nós vamos passar por 2 tipos de parto para poder ir para o novo mundo que Cristo quer oferecer. Novo, aquele quartinho que ele preparou, como as mães preparam para o bebê. Né? Estão gostando da ilustração que estou fazendo? Pois é. Agora tem a palavra então. Agora vem coisa pior. Certo? Isso, até agora, que eu li, antes de então, é a contração iniciais do parto. Não é tão ruim assim. Agora vem tal de então. Mas depois vamos ter outra então mais embaixo no mesmo texto. Então sereis atribulados, os matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pois é, aí vem aquele parte, coisa bem dolorida, já está na fase de transição de um mundo para o outro. Nós estamos nessa fase. Aliás, ainda não. Eu acredito que não. Porque primeiras contrações aconteceu com a primeira pandemia que está acontecendo. Que já aconteceu. Isso foi a primeira contração iniciais. Agora, o tal o diretor-chefe da Organização Mundial da Saúde, ele já disse que virá outra pandemia pior do que a primeira pandemia, mais mortal. Bom, agora, porque ele está falando isso, eu estou apenas recitando as palavras dele, são minhas palavras, são as palavras dele. Ele, diretor-chefe da Organização Mundial da Saúde. Não sei se ele quer só para assustar, se realmente vai acontecer. E, bom, é bom estar preparado. Eu estou apenas avisando para estar preparado. Ok? Bom, agora no verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se resfriará de quase todos. Esse, para mim, é a pior profecia de todas que tem na Bíblia. Concorda comigo? Imagina, ninguém vai te amar, ninguém vai te respeitar, ninguém considera você é rejeitado, você é odiado por causa da fé que você tem em Jesus.
e você ama as pessoas. Você não fez mal para ninguém. Você ama do mesmo jeito, mesmo sendo ruim com você, né? Você está vivendo a vida de Jesus. Jesus não odiou ninguém, mesmo sendo maltratado, crucificado e torturado, ele amava. É forte como isso. É divino esse amor. E nós vamos ter esse amor divino sendo desenvolvido por presença plena do Espírito Santo de Cristo em nosso viver. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que realmente continua amando, sendo fiel a Deus, amando a Deus, amando o inimigo também, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então, agora segundo então, virá o fim, virá o fim. Daí vai ter o fim de todas essas coisas. Aí você nasceu para um novo mundo, certo? Aí virou, daí acabou o parto, e porque Jesus veio e te levou para um novo ambiente, para aquele quartinho que as mães fazem para o bebê, ele deu aquele quarto, aquele morada lá no céu. Então, esse segundo, então, é que nós queremos nos preparar. Claro, nós temos que nos preparar antes do último, então, nós temos que preparar para o primeiro, então. Tá? Aquela lista que eu mostrei aqui, nós temos que estar preparados. Se a gente não for preparado, nós vamos sucumbir. Certo? Aí vou mostrar como você pode se preparar para que você possa ser mais que vencedora até Jesus voltar. Ok? Vamos lá? Calma. É só uma fase ruim, logo vai piorar. Certo? Eu gostei essa frase porque esse mundo não vai melhorar. Não vai. Certo? Porque o inimigo sabe o pouco tempo que lhe resta e tem muita ira. E ira contra quem? Contra nós, os que são fiéis. Depois de multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, tá? E para o testemunho de todas as nações. Então, virá o fim. Aí, vou procurar referências sobre esse texto que se fala no Espírito de Profecia, porque amor está desaparecendo nesse planeta. Porque o Espírito de Deus está sendo retirado da Terra. Qual é o fruto do Espírito Santo? Amor, entre outras coisas, como felicidade, e gozo, alegria, domínio próprio, etc. Né? Então, porque as pessoas estão rejeitando o Evangelho, a palavra do Evangelho, então o Espírito Santo se retira. Só fica com aqueles que são fiéis. E vai fortalecê-los a passar por todas as fases do parto até Jesus voltar. Amém? Então, quando andaram dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. A gente não vai poder escapar desse dores de parto que nós temos que passar até Jesus voltar. Ninguém vai escapar, certo? Mas nós vamos nascer para um novo reino por causa da presença plena do Espírito Santo, certo? As células B vão nos proteger contra o maligno, certo? Você lembra da história das células B, que o bebê tem só um oitavo de quantidade e depois foi aumentando? Pois é, nós estamos nessa fase de acumular células B do Espírito Santo para nos proteger contra o mal e ser resistente ao mal. Os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa. Pois é, se estamos preparados, então não vai ser surpresa. Nós estamos preparados. Como? E essa preparação deve ser feita mediante como? Diligente estudo da palavra de Deus e pelo levar a vida na conformidade com seus preceitos.
Então, essa maneira segura, concreta de preparação nós temos que fazer. Nós temos que viver à altura do conhecimento da luz que temos recebido. Nós estamos sendo muito negligentes. Certo? Ok. As tremendas questões da eternidade demandam de nossa parte algo mais que uma religião de pensamento, uma religião de palavras e formas, onde a verdade é mantida no recinto exterior. Mas a verdade tem que impregnar nosso interior. E como isso acontece? É conforme Deus pede um reavivamento, uma reforma. Eu já tenho dado uma mensagem sobre isso, né? Sobre reavivamento e reforma, lembram? Pois é. As palavras da Bíblia e a Bíblia somente devem ser ouvidas do púlpito ou do computador agora, né? Mas a Bíblia tem sido roubada em seu poder. E o resultado é visto no rebaixamento do tônus da vida espiritual. É uma pena que não está sendo pregado de tal maneira que, para alertar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Estão pregando muito com água com açúcar do púlpito, e que não nos constrói, que nos edifica, que não... Certo? Em muitos sermões de hoje não existe aquela divina manifestação que desperta a consciência e leva a vida à alma. Os ouvintes não podem dizer, porventura, não havia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Tem que isso acontecer todos os sermões. Certo? Espero que isso possa acontecer nesse momento. Certo? E há muitos que estão clamando pelo Deus vivo, ansiando pela vida presença, pela divina presença. Permitir que a palavra de Deus nos fale ao coração. Deixai os que têm ouvido apenas tradição e teorias e máximas humanas, ouçam a voz daquele que pode renovar a alma para a vida eterna. E nós temos que apresentar essa palavra de Deus para as pessoas. E eles estão procurando. Agora, deixa eu ver aqui. Eu esqueci de trocar esse texto aqui. Não é Mateus, é Daniel 12, verso 1. Não é Mateus 24, 12, tá? É Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, que se refere a Jesus, porque o Miguel significa alguém igual a Deus, então só pode ser Jesus com esse nome. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, vamos buscar que tenhamos ficha limpa com Cristo, através do seu sangue, e aí o nosso nome vai estar escrito no livro de vida do Cordeiro. Muitos dos que dormem no pó e da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. E os que forem sábios, e quem são os sábios? Os que são preparados, certo? Para qualquer coisa que pode acontecer no nosso futuro, estamos preparados. Assim seríamos sábios em nos preparar. Pois os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui está o texto, lá embaixo. Muito bem. Muitos estão enganando a si mesmos por pensar que o caráter será transformado na ocasião da vinda de Cristo, mas não haverá conversão de coração em seu aparecimento. Não vai acontecer conversão na vinda de Cristo. Temos de nos arrepender dos nossos defeitos de caráter aqui agora. E, pela graça de Cristo, precisamos vencê-los, os defeitos que nós temos. Enquanto dura a graça, vamos aproveitar o período da graça, ainda temos. É pouco tempo que nós temos. Esse é o lugar para nos prepararmos para a família do alto. Agora é o tempo, gente, de se arrepender e de todos os nossos defeitos de caráter aqui
e pela graça de Cristo vamos vencê-los, enquanto tenha o período da graça. Amém? Vamos fazer seriamente sobre isso. Agora vem o apelo aos nossos pais. Apela aos pais para que preparem a si mesmos e aos seus filhos para se unirem com a família celestial. Preparai-vos por amor a Cristo. Preparai-vos para encontrar-vos com vosso Senhor em paz. Então, faça esse preparo por amor a Cristo. Esse é o único objetivo do nosso preparo. É a única motivação que vale a pena de se preparar por amor a Cristo. Começar a trabalhar em vossa família de maneira correta. Ir ao fundo da questão. Introduzir a verdade em vossos lares, para santificá-los e purificá-los. Mas tem que ser apresentada a verdade com amor, com sabedoria. Não a mantenhais no pátio exterior. Como muitos cristãos professam são cegos aos seus próprios interesses, como deixam de ver completamente o que Cristo faria por eles, caso fosse admitido em seus lares. Agora, esforçam-se os que estão tão diligentemente por obter a coroa da vida como as pessoas mundanas se esforçam por obter vantagens terrenas, e a Igreja de Deus certamente avançará com poder. Se todas as famílias se envolvessem dessa maneira, aí vai ser uma excelente igreja. Lembramos, porém, de que todos os que forem encontrados trajando a veste nupcial terão vindo de grande tribulação. As poderosas vagas da tentação se abaterão sobre todos. Mas a longa noite de vigilância, luta e aflição está quase terminada. Quase, quase. Aguente firme. Tá? Cristo virá em breve. Preparai-vos. Os anjos estão procurando desviar-se de vós mesmos, do seu próprio eu e das coisas terrenas. Não os deixeis labutar em vão. Fé, viva a fé, é o que necessitais. A fé que atua pelo amor e purifica a alma. Lembrai-vos do Calvário e do terrível e infinito sacrifício que ali foi feito para o homem. Jesus vos convida agora mesmo a ir com ele, assim como estáis, e fazer dele vossa força e vosso eterno amigo. Tem que ser tomada uma decisão. Jesus depende da tua decisão para que ele pode fazer a transformação. Certo? Você tem que dizer, Jesus, eu não consigo, eu não sei como fazer, eu entrego nas tuas mãos e o Senhor vai fazer em mim que eu não sou capaz de fazer. Você é todo-poderoso com sua graça e eu preciso da tua ajuda. E aí você vai do jeito que você está, com todos esses defeitos e qualidades que você tem. E Deus vai tirar todos os defeitos, Deus vai ficar só as qualidades na sua vida. Amém? Vi que não devemos delongar a vinda do Senhor. Disse o anjo, preparai-vos para aquilo que há de vir sobre a terra. Correspondam vossas obras à fé que professais. Essas são as palavras do anjo que foi dado para Ellen White. Vi que a mente deve estar firme em Deus, e que nossa influência deve testemunhar de Deus e sua verdade. Não devemos honrar o Senhor quando somos descuidadosos e indiferentes. Não o podemos glorificar quando estamos desalentados. Cumpre-nos ser sinceros para assegurar a salvação da própria alma, para salvar a outros. E devemos dar a isso toda a importância. E tudo mais deve vir em segundo lugar. Estão vendo quanta importância nós temos que dar? Avançamos. Foi-me indicado o remanescente na terra. Disse um anjo, quereis escapar às 7 últimas pragas? Então tereis que morrer, quer dizer, para o teu próprio eu, para que possais viver. Preparai-vos, 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 disse o anjo. Precisais ter maior preparo do que até agora. Sacrificai tudo a Deus. Depõe tudo sobre o seu altar, o eu, a propriedade e tudo mais como sacrifício vivo. Tudo é reclamado para entrar na glória. Deus não aceita mais nada sem nenhum sacrifício. Nós temos que fazer nosso sacrifício para
realmente podemos conseguir sobreviver até Jesus voltar. Falar das coisas celestes, falar em Jesus, em sua amabilidade e glória, e em seu imperecível amor por vós, e deixar que o coração vos transporte do amor e gratidão para com ele, que morreu para vos salvar. Ó, preparai-vos para encontrar-vos com o vosso Senhor em paz. Os que estiverem preparados receberão em breve uma inacessível coroa de vida e habitarão para sempre no reino de Deus, com Cristo, com os anjos e com os que foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Não é maravilhoso? Isso não vale a pena nos preparar para isso? É isso, gente. Mas até chegar lá, nós temos que nos preparar para o pior. Desculpem enfatizar nesse sentido. Se eu não avisasse e vai acontecer, eu seria culpado, porque vocês não estavam preparados. Eu estou falando isso como alerta, não para causar medo, e sim causando uma motivação a buscar a Jesus para ser fortalecido, para passar por toda essa fase do parto até ele voltar. A vinda de Cristo está próxima e apressa-se muito. O tempo que nos resta para trabalhar é curto e há homens e mulheres que perecem. É necessário que o poder divino de converter se aposse de nós, a fim de compreendermos as necessidades de um mundo que perece. A principal mensagem de que foi encarregado de transmitir-vos é: preparai-vos para um encontro com o Senhor. Espreitai as vossas lâmpadas para que a luz da verdade brilhe nos atalhos e vaiados. Há um mundo inteiro à espera que lhes seja anunciada a proximidade do fim de todas as coisas, da vinda de Cristo. Insisto em que vos prepareis para a vinda de Cristo, nas nuvens do céu. Preparai-vos para o juízo, porque nós estamos passando por um juízo investigativo, nós estamos sendo analisados, para que, ao ver Cristo, para se fazer admirável em todos os que creem, vós estejais entre os que o encontrarão em paz. Certo? Então, para isso, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é que vos chama, e o qual, quem? O próprio Deus, o mesmo Deus da paz, também o fará. Só tem que agora entrar em total sintonia com Deus e dar todo o consentimento para que Ele possa trabalhar na sua vida e te transformar e habilitar, capacitar e fortalecer para toda essa fase final. Temos que passar por aquele parto dolorido até Jesus voltar. Quando a gente vai para um do mundo fora desse ambiente em que estamos. Esse planeta não é mais seguro de se viver, não vale mais a pena de investir mais. Só o necessário para poder escapar do pior o máximo possível, até o fim. Claro, nós vamos ser perseguidos no final, mas Deus já vai intervir então, tá? Mas não desanimem, muito pelo contrário, isso pode gerar muita alegria até que a gente possamos receber Jesus em glória. Amém? Que eu espero que vocês só ficam agora somente preocupados em buscar mais a Jesus a partir de agora, não preocupados com o que vai acontecer. E sim, isso pode dar um desejo maior a buscar Jesus. E aí vai te dar paz no meio de toda tempestade e tormento que nós vamos passar. Isso é que, senão a gente não vai conseguir sobreviver na nossa fé. Certo? Então, tenha agora, se entrega completamente, totalmente, de corpo, alma e espírito, como diz aqui, para que ele seja santificado e vocês sejam habilitadas na força do seu poder. Não é coisa limitada, não, é ilimitado poder que você tem disponível. E então nós vamos pedir agora que Deus possa aceitar nossa entrega
porque é importante, agora nós estamos na reta final, vale a pena de fazer com tudo, a partir de agora, para a causa do Senhor. Muita gente possa ainda ser alertado e possam fazer parte da mesma alegria que nós vamos ter quando Jesus voltar. Amém? Vamos orar. Querido amado Pai, queremos agradecer porque nós vimos a realidade futura muito próxima e nós ainda não estamos preparados. E nós queremos, ó Pai, que pelo diligente estudo da palavra e também na dedicação estar em conformidade com a luz que nos deu, possamos viver de maneira digna a tua presença até que Jesus volte. Mas nos protege, nos guarde, para que nunca possamos cair e vacilar em nossa fé, e sim possamos vencer o mundo com nossa fé. Muito obrigado, Senhor, que tu vai nos transformar em pessoas mais que vencedoras por meio daquele que nos ama, Jesus Cristo. Amém.